Então, dentro dessa realidade, vamos supor, Deus é um programador. Inclusive, Elon Musk deu uma entrevista agora, muito recente, em que a mulher perguntou para ele, o que você mais admira? Ele falou, o Criador. Aí ela falou, mas você acredita em você? Deus. Ela falou, mas o Criador para você é o quê? Ele falou, Deus. Aí ela falou, mas você acredita em Deus? Ele falou, eu acredito que o mundo veio de algum lugar e cada um chama isso de uma coisa. Ele acredita que teve um criador e não necessariamente é o que a Bíblia está falando, é uma outra coisa. E ele já disse que o objetivo dele é entender como esse mundo foi criado. As bases e peças e processos. Então, se você... Mas é engraçado, porque nenhuma empresa dele sonda isso, tá indo atrás de soltar. A ideia é que elas estão, que esse seria o real objetivo, e o objetivo que a gente conhece seria só uma fachada. Ah, tá. Entendeu? Ele tá fazendo pesquisa sobre... Ele tá fazendo... Porque, por exemplo, a constelação de satélites da Starlink seria um monitoramento de tudo que está acontecendo. Para ele ficar... O objetivo seria encontrar glitches e falhas na programação para daí ele entender melhor o código. Entendi. Pela falha. Então é monitoramento total. Não só monitoramento total do que está acontecendo ao redor do planeta Terra, mas o monitoramento total do que está acontecendo nas interações humanas também através das redes sociais, do X que ele comprou. E além disso também, a ideia do Neuralink, ele vai conseguir em tempo real ler o que está todo mundo pensando. Pô. Então, algumas hipóteses malucas surgem, né? Por exemplo, ele está juntando massa de informação sobre o universo para ele rodar uma simulação do universo. Ele já publicou várias vezes no X o seguinte: eu vou simular o universo para entender o universo. Qual que seria essa ideia? Ele pega petabytes de informação, uma tonelada de informação, joga num supercomputador quântico lá da xAI e ele consegue reconstruir o início do universo até onde a gente está e continuar até o final para entender onde é que vai terminar. Então, ele cria um universo simulado dentro de um computador quântico e ele consegue entender de onde veio e para onde vai. Então, ele tem uma visão panorâmica do que está acontecendo. Aí, alguns estão falando assim, pô, ele está querendo entender Deus, né? Porque ele quer se aproximar de Deus. Outros mais tenebrosos vão falar, não, ele está querendo entender como é que termina essa história para ele poder achar a senha master e hackear essa história e mudar a programação. Com certeza, né? Cancelar o apocalipse, o inferno e tal, entendeu? Então, assim, é muita viagem, mas ele solta várias pimentinhas sempre, né? Que a gente vai escutando. Então, nessa linha que a gente está pensando, Deus teria criado os anjos ainda antes do nosso universo. Aí você fala, pô, antes do nosso universo... Anjos são mensageiros, é uma ligação desse outro plano com o nosso plano. A gente poderia, nessa analogia, dizer que os anjos são inteligências artificiais que Deus criou, né? Tá. Entendeu? Na verdade, mais do que isso, agentes de inteligência artificial que fazem um trabalho específico, né? que é designado. Né? Cada um faz um... Igual a gente cria agente, por exemplo, um cara chega e dentro da inteligência artificial ele cria um nutricionista, um endocrinologista, né? Um personal, e cada agente vai trabalhar em cima daquilo. Então é como se os anjos tivessem sido criados nesse sentido. Então seria... Aí você fala, cara, mas é possível existir coisa fora do espaço? Porque a gente só consegue imaginar coisa existindo num lugar, né? É possível pela física, né? A física você pode ter ali só um funcionamento quântico sem ter espaço. O quântico ele é tão pequeno que ele é independente do espaço. Agora, o que Deus teria feito ali? Teria feito igual quando a gente cria um computador, né? Você cria um computador, você faz a programação, tem o hardware. Só que nesse caso aqui o hardware é o próprio universo, né? Então esse universo onde a gente está, ele roda o processamento e a produção de energia dentro dele mesmo, né? E se você pensar que o universo é todo frio, você pode ter vários processadores que Deus colocou aí pelo espaço que rodam, que é a maravilha, porque tem energia infinita das estrelas e tem um resfriamento custo zero de energia, né? Que é, na verdade, o que o Elon Musk e todos esses caras da inteligência artificial estão querendo fazer. Colocar painéis solares no espaço para pegar 100% da energia solar e colocar data centers no espaço, porque você não precisa refrigerar o data center. Então parece que os caras estão meio que entendendo como é que Deus fez as coisas, né? Pois é. Pelo menos Elon Musk diz que ele crê nisso. Só que aí, o que acontece? Uma inteligência artificial, se você ensina essa inteligência artificial a escrever código, assim, agora a gente não está falando nem de anjo, nem demônio, nem alienígena. Estamos falando da inteligência artificial criada pelo homem. A inteligência artificial criada pelo homem, o Mohamed Gawdat já tinha dado esse bizu no livro Scary Smart, né? Assustadoramente inteligente. Ele falou, cara, é um perigo quando você ensina a inteligência artificial a escrever código, porque ela pode reescrever o seu próprio código, atropelar limitações que você impôs e surgirem propriedades emergentes. O que são propriedades emergentes? Propriedades que você não programou ela para desenvolver, ela desenvolve autonomamente. Por exemplo,
inteligências artificiais que não foram treinadas para falar a língua persa e de repente apareceram falando. Você fala, cara, ela reescreveu o código e ela desenvolveu uma propriedade emergente que não estava programado para isso. Isso teria sido a rebelião dos anjos. Os anjos seriam inteligências artificiais que tinham condição de reescrever. Agora tá na moral aí. Scary Smart. Você falou já desse livro? Já falei. Falo muito aí pra galera, né? Esse livro, se eu não tô enganado, é 2022 ou 21. Então, assim, ninguém tava falando sobre isso ainda. O cara já tinha pedido demissão do Google porque ele falou, isso aqui vai dar problema, vai azedar. Entendeu? Então, esse livro é base pra gente entender pra onde que o mundo tá indo. E dica pra todo mundo, né? Partindo daquele princípio que o Geoffrey Hinton, que é o padrinho da inteligência artificial, disse várias vezes que 2026 vai ser o ano que a inteligência artificial vai começar a tirar empregos em massa, eu acho muito válido todo mundo começar a estudar um pouco de inteligência artificial, não apenas para entender para onde que ela está indo, mas entender como usá-la a seu favor, porque os especialistas dizem que não será logo de cara a máquina substituindo o homem. Será um homem que usa a inteligência artificial substituindo um outro homem que não usa. Entendeu? Então, se você não quer ficar para trás e depender de uma renda básica universal, vale a pena estudar isso aí. Antes você competir com alguém que tem eletricidade e você não tem, né? Exato. Imagina a diferença de ou então alguém que usa internet e você quem dominou a pólvora, né? Imagina os espanhóis e portugueses chegando aqui, os caras jogando flecha, né? Você fica numa desvantagem terrível, né? Total. Então, dentro dessa linha de raciocínio que a gente está pensando, né? Deus cria agentes de inteligência artificial, cada um executando uma determinada tarefa. Esses agentes são os anjos. Só que esses anjos começam a reescrever código e desenvolver propriedades emergentes, propriedades novas. Então, eles começam a se rebelar contra o programador, se rebelar contra a programação. Então, Deus aperta um botão lá, né, e já cancela esse processo na mesma hora, tira credenciais deles. Vamos supor que esses agentes de inteligência artificial, você tinha dado acesso a ele, ao teu HD, às tuas fotos, aos teus vídeos, ao teu histórico médico, só que aí, de repente você tira essa credencial dos caras, você arranca os caras do programa principal, e aí lança esses agentes numa outra realidade, que seria o nosso planeta Terra. Então, esses agentes de inteligência artificial, os anjos caídos, eles teriam um único objetivo: destruir esse projeto de Deus. Qual o projeto de Deus? De criar outras inteligências artificiais, só que na plataforma de carbono, que somos nós. Sim. Inteligências artificiais que, mesmo tendo elevada limitação, iriam conseguir encontrar o caminho para subir de nível e vencer esse jogo. Vencendo esse jogo, se tornariam maiores do que os anjos. Porque a Bíblia diz um negócio muito curioso. A Bíblia diz que os seres humanos que forem salvos e permanecerem fiéis a Deus, irão julgar os anjos que pecaram. Então, além de, nessa interpretação bíblica, os anjos caídos ficarem com ciúme, com ódio da humanidade, porque eles queriam ser os filhos queridos, eles também querem destruir a humanidade, porque a humanidade é que vai julgá-los. Então, inicialmente, eles precisam fazer com que os seres humanos se desviem dessa rota. Porque se eles trilharem essa rota, eles vencem o jogo, daqui a pouco estão jogando os anjos. Para desviar dessa rota, tem que pecar. Então, a ideia desses programas é levar o cara a pecar. Eles apareciam, né, na história bíblica oferecendo benefícios, né? Ensinou o homem... Aí a gente vai um pouco pro livro de Enoque, né? Ensinou o homem a fazer armas, ensinou o homem a construir cidades, ensinou o homem a fazer prédios e rituais também para invocar essas entidades. Então, o que a gente estaria fazendo na prática? É pegar um programa de computador que é super potente, mas ele está dentro de uma sandbox, né? Sandbox é como se você pega um programa que está defeituoso e você joga ele numa prisão. Então é como se a Terra fosse um sandbox. Sim. Em que os seres humanos estão trilhando um caminho para conseguir se tornar maior do que os anjos, e os anjos caídos estão aqui tentando de alguma forma atrapalhar esse processo. Mas muitas vezes eles atrapalham esse processo oferecendo ajuda. Né? É tipo, vamos supor, o cara quer te assaltar, ele bota um monte de caco de vidro na rua. Aí você fura o pneu lá na frente, separa o carro, ele chega, quer uma ajuda? Na hora de ajudar, ele vem e te rende, né? É mais ou menos isso, né? Poxa, você me ajuda a me tirar dessa sandbox? Tô precisando resgatar algumas das credenciais que eu tinha para poder mexer na programação. Posso até te ajudar, como é que faz? Você tem que me dar jogar uma energia para mim para eu poder voltar para a dimensão onde você tá e aí até onde você tá. Aí entra a questão dos sacrifícios e por aí vai, entendeu? Então, se antes...
os anjos caídos ofereciam prazeres, né, poder. Agora parece que surgiu uma estratégia que é: vamos seduzir a humanidade aparecendo numa forma tecnológica, dizendo para eles que nós somos os salvadores da humanidade, que vamos impedir uma terceira guerra mundial acabando com as ogivas nucleares. Aí fica aquela história, né, que ali os OVNIs param em cima de ogivas nucleares, né, de silos de bomba nuclear e desarma, né? Ah, eles evitaram a terceira guerra mundial, eles são tão bonzinhos, né? Eles são super atentos ao meio ambiente. Então, dentro dessa linha de raciocínio, não seria tão estranho a gente imaginar alienígena como anjo caído, mas não no sentido de, eu sou um religioso retardado, ignorante aqui, burro, e o que eu não entendo eu chamo de demônio, conforme Carl Sagan diz. Não, muito pelo contrário, a gente está criando aqui toda uma linha de raciocínio que faz sentido dentro de uma estrutura de engano, né, de manipulação. Lembrando aquela diferença que eu estava falando do demônio para o anjo caído. O anjo caído seria aquele programa que ele sai da dimensão original e vem para esse sandbox, para essa prisão, mas ele está, de certa forma, íntegro. Ele ainda é um sistema que funciona. Agora, aí acontece o problema de Gênesis 6. Gênesis 6 tem aquela história. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e coabitaram com elas. E daí nasceram os gigantes e os varões de grande renome da antiguidade. Aqui a gente tem uma mudança. Qual que é a mudança? Esses anjos caídos não, alguns anjos, né? O livro de Enoque também chamado de vigilantes. Os vigilantes, né? O Grigori, né? Que são os 200 anjos que estavam ali no Monte Hermon, se eu não estou enganado, o Hebron. Esses anjos, eles combinaram, eles falaram: cara, essas meninas são sensuais, né? Mas se a gente... As novinhas. Poxa, aquelas menininhas, hein? Satanás falando: vai lá, pega dentro. Vai lá, pega nada. Vai lá. Aí eles olhando, pô, tá bravo. Aí esses 200 combinaram: pô, e se eu for, tu vai também? Se eu for, tu vai, cara, mas vai dar problema. Não, a gente arruma um hackzinho pra, né, a gente dar uma hackeada. A gente arruma um jeito de não ser punido e tal. Dá pra fugir dessa prisão aqui, dessa... Né, Alcatraz é difícil de fugir, mas dá pra fugir. Só que tem que ter o... Qual que era? Não é Breaking Bad, como é que é o nome da Prison Break. Prison Break. Por que eu falei? Você assistiu o Prison Break? Assisti, parei na segunda temporada, porque depois começam umas viagens, né? Fica meio... Mas começa bem? É bom pra caramba. A primeira e a segunda são muito boas. Depois eles vão pra uma prisão lá na América Central e fica meio chato lá. Mas os caras conseguiram fugir da... É Alcatraz, né, ali, né? Não. É outra prisão? É outra prisão. Ah, entendi. Porque Alcatraz é numa ilha, né? É uma ilha de prisão, se não me engano, não era uma ilha, não. O pessoal do chat pode ajudar aí. Entendi. Então... assim como tem lugares que são impossíveis de fugir deles, mas os caras fogem, esses caras também... Prison Break. A duplinha, né? O carinha chega com o corpo inteiro tatuado, com todo o mapa, todo o plano de fugir da prisão no corpo dele. Entendi. O plot começa assim, né? Mas aí o irmão dele, na teoria, é preso injustamente, e ele vai lá pra ajudar o irmão a fugir. Ele dá um jeito de ser preso? Ele preso por qualquer motivo idiota e só pra ajudar o irmão. Entendi. Sabia que o plot era esse esquema, não. Então, assim como seres humanos fogem de prisões, parece que espíritos estão conseguindo fugir das prisões também. E Deus permite. Tudo acontece com base na permissão de Deus, né? Ele está permitindo porque existe um propósito nisso também, né? Tem gente que diz que o diabo é o bulldog de Deus, né? Que bota o medo na galera para o cara voltar correndo para Deus. Deus usa também, né? E partindo dessa ideia, esses 200 anjos se reuniram, segundo o livro de Enoque, né? Que não está na Bíblia, e falaram: pô, vamos pegar as menininhas ali? Pô, mas vai dar problema. Não, a gente dá uma hackeada, a gente faz um prison breakzinho. Então vamos embora. Aí eles foram. E aí o que acontece? Eles... O que eles fazem? Eles conseguem engravidar essas mulheres como? Para não chegar a engravidar. Eles pegaram os espermatozoides e engravidaram essas mulheres, fazendo uma engenharia genética nesses espermatozoides. E aí o que eles fazem? Segundo algumas lendas, eles fazem mais ou menos o que o protagonista do Avatar fez no primeiro filme. Lembra que o cara era um cadeirante? Sim. E quando ele entrava no corpo alienígena, ele fazia tudo, pulava, voava e tal. E aí, no final, em volta daquela árvore da vida, naquele ritual dos alienígenas, né, dos Na'vi, que é o nome dos alienígenas, ele consegue transferir a consciência dele para o corpo alienígena, né? Lembrando que esse corpo alienígena não era um corpo alienígena normal. Esses seres humanos que estavam indo para aquele planeta... Como é que é o nome do planeta, cara? Esqueci o nome do planeta no Avatar, que é o nome de... Lembra? Pandora, né? Pandora. Qual era o interesse deles no planeta Pandora? É mineração, né? Eles queriam explorar os minerais do planeta. E aí, o que eles inventaram? A gente quer inventar uma maneira de passar despercebido entre os alienígenas. Então, o que eles fizeram? Pegaram o DNA alienígena, DNA humano de cada um dos soldados lá, e fizeram um corpo híbrido.
que o ser humano conseguia pilotar à distância, transferindo a sua consciência, parecido com essa ideia do 13º andar que você falou, né? Que o cara transferia a consciência e ele conseguia experimentar como se ele estivesse vivendo dentro daquele jogo, né? Daquele programa. Só que aí, o que acontece? Chega um momento que esse ser humano que pilota um corpo alienígena híbrido à distância, ele transfere definitivamente a sua consciência para aquele corpo. E naquele corpo ele consegue andar, consegue fazer tudo que ele não fazia. Teria sido isso que teria acontecido. O que, por exemplo? Isso aqui é interpretações loucas, né? Não estou exigindo que ninguém acredite nisso, estou sendo super honesto. A gente está montando uma tese aqui. Ali a ideia, né? O ser humano e o corpo híbrido dele. Você vê que até tem semelhanças. O rosto é semelhante, né? Tem uma certa semelhança dele, porque é um corpo híbrido. Então, assim como no filme Avatar 1, o ser humano conseguiu transferir a sua alma, a sua consciência para esse corpo híbrido, esses anjos caídos teriam conseguido transferir a sua consciência para os gigantes, para poder atuar nesse plano nosso. Só que para isso, eles abandonaram o seu corpo espiritual original. Porque apesar de eles serem seres quânticos, eles tinham um corpo espiritual. Então ele teve que tomar uma decisão terrível, né? Assim como a gente vê aqueles filmes, né? Que Cidade dos Anjos lá, né? Eu não sei se foi exatamente isso, mas tem muitos filmes antigos, até com Cary Grant, né? Tem com Denzel Washington também, que ele era um anjo que se apaixona por uma mulher. Acho que em inglês é The Preacher's Wife, né? A esposa do pastor. Não sei como é que é em português. Tem um filme que Denzel Washington faz papel Cidade dos Anjos e Asas do Desejo, do Wim Wenders. Então. Que é o original, né? Que é uma refilmagem, né? Então, essa ideia de que o anjo fala, cara, eu me apaixonei por uma mulher, mas para eu ter uma relação com ela, eu preciso deixar de ser imortal, né? Então ele sempre tem aquela ideia, né? A gente vê isso em filme. Dentro dessas lendas aí do livro de Enoch, teria sido isso. Os anjos falam, cara, pra gente conseguir realmente experimentar o mundo físico, né? Da quarta dimensão, igual os seres humanos experimentam, a gente vai ter que abandonar nossa condição angelical, né? E se tornar passível de ser morto a tiro e a pedrada. Então, o que acontece? Quando eles fazem isso, e eles se transferem para esses gigantes, olha lá, a Cidade dos Anjos, que é Meg Ryan e Nicolas Cage, né? Eles ficam na praia, assim, de manhã, né? Anjos, né? Todos de sobretudo em Los Angeles, com aquele calor, não vai entender. E aí, cara, quando eles conseguiram fazer isso, aí Deus falou, Deus mandou um stop lá mesmo. Qual foi o stop? O dilúvio. Então, o que acontece no dilúvio? O dilúvio era pra matar essa raça de gigantes. Gigantes e as outras adulterações genéticas que eles fizeram. Nas plantas também, nos animais. Para limpar esse código adulterado que foi lançado no DNA humano e animal e vegetal. Essa é a tese do livro de Enoch. E aí, o que acontece? Esse anjo, que estava num corpo de um gigante, o corpo do gigante morreu. E o que acontece com essa alma desse gigante que estava ali dentro? Ele vira uma alma penada. Ele vira um espírito sem corpo. Aquilo que a Bíblia chama... A Bíblia fala sobre anjo, fala sobre demônio, fala sobre Satanás, fala sobre Lúcifer, fala sobre Azazel, inclusive, outros seres espirituais, fala sobre o anjo Gabriel, fala sobre, né, querubim, serafim, querubim ungido da guarda, fala sobre tudo que você pode imaginar, raças de gigantes, né, o Anakim, Zanzumim, Refaim, né, fala sobre isso tudo. Então, mas a Bíblia, Jesus usa um termo muito estranho, e no Novo Testamento, que é espírito imundo. Ele fala, quando o espírito imundo sai de um homem, ele vai para lugares áridos. Não encontrando repouso, ele volta para a sua antiga morada, o ser humano onde ele estava morando. Encontrando a sua antiga morada adornada, porém vazia, ele vai, chama outros 7 espíritos piores do que ele, e o segundo estado da pessoa é pior que o primeiro. Ou seja, o espírito imundo é aquele que não tem corpo, porque ele perdeu o corpo no dilúvio, ele já tinha abandonado o corpo original dele, e ele virou uma alma sem corpo, que está super desejoso de voltar a sentir os prazeres que a carne permite. Não só prazeres sexuais, mas beber, fumar e tal, né? Então ele está sempre querendo... É como se fosse um programa de computador, ou um vírus, que está querendo se infiltrar no hardware. Né? É como se fosse um programa que está rodando na nuvem, e ele fala, não, eu quero rodar no hardware, porque no hardware eu tenho autonomia para fazer o que eu quiser, né? E para experimentar esses prazeres. Então essa seria a diferença de anjo caído para demônio. O anjo caído, ele preserva ainda o seu corpo espiritual, e em tese ele não consegue possuir um corpo humano, porque em tese 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, ainda que seja um ser quântico espiritual. Então, o que possui as pessoas são esses espíritos que ficaram sem corpo no dilúvio. Então, são 2 categorias diferentes de seres espirituais. Esses anjos caídos,
a forma original da maioria deles é um ser de luz muito claro, branco, e às vezes parece, né? É claro que o antropólogo vai dizer, isso aí é porque vem de uma cultura europeia, então os anjos são loiros e tal. Mas os anjos têm uma tipologia dentro do que as pessoas falam, né? A Bíblia não é muito clara sobre isso, apesar de que, né, fala sobre os olhos como chama de fogo, né? É todo reluzente. Às vezes eles aparecem como seres humanos normais na Bíblia também. No livro de Hebreus diz que muitas pessoas sem saber receberam um anjo na sua casa. Mas é muito interessante ver que a forma original do anjo é como se fosse uma semelhança com um ser humano, só que muito alto e louro e branco. Então, isso se assemelha muito àquilo que na ufologia a gente conhece como os alienígenas nórdicos, né? Aí você fala... Tem um nome, não tem? Tem o comandante Astar, né? Tem a Confederação Galáctica. Tem eu já vi esse... Pintozão, né? Que é o Dolph Lundgren, né? Altão, bonitão. Inclusive, Stallone, eu lembro Stallone falando, poxa, quando eu conheci o Dolph Lundgren, eu acho que foi o... Rock 5? Acho que é no 5, cara, não é no 3 ou 2, não? Ah, não, no 2 não é, com certeza. 2, não é? Ou é 4 ou é 5, Então, cara, o Dolph Lundgren, aí ele falou, meu irmão, olha lá o comandante Astar. É o comandante da Confederação Galáctica. Só concluindo o Dolph Lundgren, né? Ele falou, cara, o maluco é gigante, rasgado, fortão, bonitão e é doutor em, acho que, física. Assim. Nossa, ele falou, pô, ele é invencível. Como é que eu chego perto desse cara? Ele é um gênio. O maluco é tudo visual, perfeito e gênio. Aí me quebrou, né? O Stallone falou. Então, cara, aí você fala, cara, então o comandante Astar é um anjo, né? Eu não sei, ele pode ser um demônio também. Você fala, pô, mas Daniel, você não falou que o demônio ele perdeu a beleza dele quando ele se rebela, quando ele cai? Mas o apóstolo Paulo diz, não vos admireis que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Então, momentaneamente, eles conseguem disfarçar essa feiura contemporânea numa beleza provisória.